bem-vindos à segunda parte da videoaula sobre estatística. E o que vamos estudar? Nessa videoaula estudaremos as medidas de tendência central, que são a média, a moda e a mediana. Para iniciar, temos um exemplo. As idades em anos de 5 alunos que estudam música com o senhor Alberto são 13 anos, 14 anos, 12 anos, 15 anos e 14 anos. Então, nós podemos fazer o rol dessa pesquisa, lembrando que o rol é a organização dos dados numa ordem crescente ou decrescente. Vou fazer o rol na ordem crescente. Então, o menor valor é 12, seguido de 13, 14, 14 de novo e 15. Está aqui o rol das idades desses 5 alunos. Agora vamos calcular a média, a moda e a mediana desses dados. Primeiro vamos calcular a média, estou representando por x barra. Então, a média é igual à soma média aritmética. É a soma dos valores, no caso eu tenho a soma de 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, eu divido por 5. Média aritmética é isso. É a soma de uma quantidade de valores dividido por essa quantidade. Logo, a média aritmética dessas idades é igual a 12 mais 13 mais 14 mais 14 mais 15, resulta 68. Que dividido por 5 é igual a 13,6 anos. Essa é a média aritmética das idades dos alunos que estudam música com o senhor Alberto. Já a moda é o valor mais frequente da pesquisa. O valor que mais se repete é a moda. Nesse caso, 14 anos, já que se repete duas vezes. Nós temos dos 5 alunos, 2 alunos que têm 14 anos. Então, a moda, 14 anos. E a mediana é o valor do meio, porém tem que observar o rol. Veja que o valor do meio aqui no rol é 14, então a mediana 14 anos. Se eu não tivesse feito, se a gente não fizesse o rol aqui, do jeito que veio aqui a pesquisa, a mediana seria 12, porém estaria errado, né? Primeiro se faz uma ordem crescente ou decrescente dos valores, no caso aqui fizemos o rol, organizamos os dados na ordem crescente. E a mediana é o valor central, o valor do meio. Logo, a mediana é igual a 14 anos. Bom, e se esses valores aqui são 5? Quando nós temos um número ímpar, então nós temos um único número no centro. E se nós tivermos um valor par, um número par de valores na pesquisa. Por exemplo, acrescentei mais um aluno aqui, suponhamos que tínhamos 6 alunos e que o mais novo tinha 11 anos. Então, fiz o rol acrescentando um aluno de 11 anos. Agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. As idades de 6 alunos. E aí, qual seria a mediana? Nesse caso, nós temos 3 valores à esquerda, 3 valores à direita e nenhum central. Quando isso acontece, quando o número de elementos for par, nós tomamos os dois centrais, os dois do meio. Então, 13 e 14. E fazemos a média aritmética desses dois valores, ou seja, 13 mais 14 dividido por 2. Então, a mediana desse conjunto de valores, com o rol já pronto aqui, é 13 mais 14, que é 27, e metade de 27, 13,5 anos. Às vezes, os valores de uma pesquisa vêm tabulados. Como nesse caso aqui, os valores vieram em uma tabela. Nesse caso, nós podemos calcular a média, a moda e a mediana da seguinte forma. Vamos pegar essa questão como exemplo. Na busca de solução para o problema da gravidez na adolescência, uma equipe de orientadores educacionais de uma instituição de ensino pesquisou um grupo de adolescentes de uma comunidade próxima a uma escola e obteve os seguintes dados. Nessa pesquisa, nós tivemos aqui a frequência absoluta de adolescentes grávidas, no caso 4, e a idade em anos 13. 4 adolescentes ficaram grávidas com 13 anos, 3 adolescentes ficaram grávidas com 14 e assim sucessivamente, como mostra essa tabela. Com base nos textos e no seu conhecimento, é correto afirmar, em relação às idades das adolescentes grávidas, que então, a moda é 16, a mediana é 16,1, a média é 15,3, a média é 15 ou a mediana é 15,3. Temos que analisar nessa tabela a média, a moda e a mediana, que são as medidas de tendência central que estamos estudando. Vamos iniciar pela moda. A moda é o mais fácil de se descobrir, né? É o valor mais frequente, aquele valor que mais se repete. Nesse caso, estamos pesquisando, essa pesquisa aqui é feita com adolescentes grávidas. Então, no caso aqui, o valor que mais se repetiu
em relação às idades em anos foi 17 anos. Seis adolescentes ficaram grávidas com 17 anos. Então vejam que na frequência absoluta aqui, o valor que mais se repetiu foi o 6. O que é que esses 6? E 6 adolescentes ficaram grávidas com 17 anos. Então a moda 17 anos, já que foi o valor que mais se repetiu. Só que na letra A, a alternativa A é a única que trata da moda e diz que a moda é 16, então ela está incorreta. Então, a primeira coisa que sabemos é que a letra A não é a correta. Vamos analisar a B, C, D e E agora. Vamos calcular a média aritmética, que eu estou chamando aqui de x-bar. A média, no caso das idades dessas adolescentes, é a soma das idades de todas dividido pela quantidade de adolescentes. Quantos adolescentes nós temos aqui na pesquisa? 4 e 3, 7. 7, 2, 9 e 5, 14 e 6, 20. Por isso que eu dividi por 20. Eu tenho que somar as idades das 20 adolescentes e dividir por 20. E como eu somo as idades da 20, é só somar 13 mais 14 mais 15 mais 16 mais 17? Não. Nós temos 4 adolescentes de 13 anos. Então seria 13 mais 13 mais 13 mais 13. No caso, 4 vezes 13, né? 13 mais 13 mais 13 mais 13. 4 vezes 13. Por isso que eu escrevi aqui 4 vezes 13 mais 3 adolescentes de 14, 3 vezes 14, 2 de 15, 2 vezes 15, 5 vezes 16 e 6 vezes 17. A soma desses produtos vai gerar a soma das idades das 20 adolescentes. E eu devo dividir essa soma por 20, já que eu tenho 20 adolescentes pesquisadas. Multiplicando 4 vezes 3 eu tenho 52, 3 vezes 14, 42, 2 vezes 15, 30. 5 vezes 16, 80 e 6 vezes 17, 102. Somando esses valores, nós temos 306 dividido por 20, que resulta 15,3. Logo, a média de idade dessas 20 adolescentes é 15,3 anos e a alternativa correta, letra C. Porém, vamos comentar um pouco mais nessa questão. Vamos saber como se calcula a mediana em valores tabulados. No caso de uma pesquisa com os valores tabulados, como calcularia a mediana das idades nesse caso? Pela frequência acumulada. Lembrando que a frequência acumulada se calcula da seguinte forma, através da sequência absoluta. Nós temos 4 nessa linha. Já nessa linha, nós acumulamos as duas. 4 mais 3, 7. Nessa linha, acumulamos as 3. Então, 7 mais 2, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 6, 20, que dá o total de adolescentes. Isso é frequência absoluta. E para que vai servir? Vai servir para calcular a mediana da seguinte maneira. Na primeira linha aqui, nós temos as 4 primeiras adolescentes, que têm 13 anos, as mais novas, né? Então vamos colocar da primeira à quarta, são 4. Já na segunda linha, nós temos mais 3, que dá 7, 4, 3, 7. Como eu já coloquei da primeira à quarta, aqui vem da quinta à sétima. Então, quinta, sexta e sétima, 3 adolescentes. Nessa linha, nós temos da oitava, aqui nós temos 7, acumulou 7, mais 2, 9, né? Então, aqui vai da oitava à nona. 9 mais 6, 14. Então, aqui vai da décima à 14ª. 14 mais 6, 20. Da 15ª à 20ª. Então, eu tenho aqui a organização, o rol, né, da primeira à 20ª adolescente grávida. E o que é mediana? É o valor central, o valor do meio. Como nós temos 20 grávidas, nós podemos dividir em dois grupos, de 1 a 10 do lado esquerdo, de 11 a 20 do lado direito. Então, 10 de um lado, 10 do outro, 20. Não fica ninguém no meio, porque o número de valores é par. Quando o número de valores é par, então no caso a gente faz a média dos dois centrais. E quais são os dois centrais? De 1 a 20, lembre-se, vamos lembrar, de 1 a 20 eu divido em dois grupos de 10, de 1 ao 10º, do primeiro ao 10º, da primeira à 10ª grávida e da 11ª à 20ª, então 10 e 11. Os dois centrais de 1 a 20 é o termo 10 e o termo 11. E onde é que estão as grávidas da ordem 10 e 11ª? No caso, 10ª e 11ª. Estão aqui, nessa linha, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª. Então, se a 10ª e a 11ª estão nessa linha, a mediana das idades é 16 anos. Está aqui, mediana igual a 16. Por isso que essa alternativa E está errada, diz que é 15,3. E a B também está errada, dizendo que é 16,1. E a única alternativa correta
é a letra C, que diz que a média é 15,3, como nós calculamos isso aí. Agora vamos responder uma questão do Enem 2019. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado num quadro. Nesse quadro, informa a quantidade de garrafas fora das especificações por dia, numa coluna, e na outra coluna a quantidade de dias. A média aritmética de garrafas fora das especificações num período considerado é... Bom, nós temos aqui valores tabulados em uma tabela e queremos calcular a média diária de garrafas fora das especificações. Bom, devemos calcular então o número de garrafas. No caso aqui eu tenho quantidade de garrafas fora das especificações por dia, 0 em 52 dias, então 52 vezes 0 é 0. E tenho quantidade de garrafas 1 em 5 dias, então dá 5 garrafas, né? Uma garrafa em um dia, uma garrafa em outro dia, são 5 dias, então 5 vezes 1 dá 5 garrafas. Já aqui eu tenho quantidade de dias 2, 2 garrafas fora das especificações em cada um desses 2 dias dá 4 garrafas fora das especificações. E na última linha, 1 vezes 3, 3. 3 garrafas. Então, para calcular a média de garrafas, eu devo ter a soma das garrafas dividido pela quantidade de dias, já que é o período considerado, são esses dias aqui, o período. Então, nós temos a média aritmética, estou chamando de x barra, é igual a 52 vezes 0, que vai dar 0 aqui, né? 5 vezes 1 vai dar 5 garrafas. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 garrafas aqui. E 1 vezes 3, 3 garrafas, dividido por 60. Por que 60? Já que é no período considerado. E o período é 52 mais 5, 57, mais 2, 59, mais 1, 60. Por isso que eu dividi por 60. Quantidade de garrafas dividido pela quantidade de dias nesse período. Então, a média de garrafas no período é igual a 5 mais 4, 9, mais 3, 12. 12 dividido por 60. Se eu simplificar, dividir essa fração por 12 por 12, 12 por 12 é 1, e 60 por 12 é 5. Basta dividir agora 1 por 5. Dividindo 1 por 5, né? 1 é menor do que 5, dá nenhuma parte inteira aqui, vírgula, coloco 0, vírgula, porque não dá nenhum inteiro, 1 é menor do que 5. Baixo 0 no dividendo, 10 dividido por 5 é 2. O dobro de 5 é 10 e 0 aqui o resto, logo 10 dividido para 5, no caso 1 dividido para 5 é 0,2 e a alternativa correta, a média foi 0,2. Morreu Maria Preá. Encerramos aqui essa pequena videoaula sobre as medidas de tendência central, que são a média, a moda e a mediana. Estudamos as mesmas em um conjunto de valores dentro de um rol e também em valores tabulados. Bons estudos a todos, forte abraço, saúde e até a próxima.